Abre a sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. Pula para o capítulo 3, versículos de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te darei. Versículo de número 3, somente a primeira parte. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Amém? Você pode repetir: Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Todos nós conhecemos essa história. Jonas é um profeta que a história dele ficou marcada por uma fuga. Jonas é conhecido não só porque ele era um profeta, mas a atitude que Jonas vai tomar. Todo mundo que tem um ministério, todo mundo que tem uma chamada, o desejo é ter sucesso, ter êxito. Ninguém quer pregar uma mensagem e ser um fracasso. Todo mundo que prega, por mais que não tenha vaidade ou tenha vaidade, todo mundo quer que a sua mensagem tenha êxito. Porque às vezes separamos algum momento de estudo, de preparo, para que quando você pegue o microfone, aquela mensagem saia de forma que todos entendam. Então, de forma direta ou indireta, todo mundo tem o desejo de ter sucesso na sua mensagem. Só que Jonas, ele foi marcado por ser um profeta que não gostou de ter sucesso na sua mensagem. Porque Deus vai levantar Jonas, e Jonas, ele pertence à cidade, ao período onde o povo está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Jonas vai ser o primeiro profeta levantado por Deus do reino do norte. Geralmente, quando Deus levantava um profeta, Deus levantava do reino do sul. Mas Jonas, ele já exerce o ministério profético, e Deus decide levantar Jonas como profeta. Jonas começa a profetizar. Só que agora Deus dá uma nova ordem para Jonas. E qual é a ordem? Jonas, se levante como profeta para pregar contra uma cidade chamada Nínive. Nínive é conhecida como a capital da Síria. Nínive é o povo inimigo de Deus. É o povo que tem se levantado para lutar contra o povo de Israel. Senaqueribe vai escolher a Nínive como a capital. Nínive é uma cidade que tem uma população, um povo cruel. E se você olhar para a história de Nínive, você vai ter o mesmo sentimento de Jonas. Porque quem é que gostaria aqui de ser levantado por Deus para pregar para pessoas cruéis? Nós não suportamos em ouvir que alguém molestou uma criança. E a sentença que nós damos é: mate esse homem. Deus está usando Jonas para levantar ele, para pregar para um povo que tem esse tipo de conduta. Um povo cruel, um povo, para você perceber a crueldade do povo de Nínive, eles têm o prazer de destruir os seus adversários, cortar as pessoas ao meio. E agora eles expõem ao sol para mostrar tamanha é a crueldade. Há alguns relatos de que eles pegavam qualquer pessoa, e quando pegavam mulheres grávidas, rasgavam os seus ventres, tiravam o seu bebê, e ali colocava ratos
para que eles pudessem destruir os órgãos dessas pessoas. Então olha o tamanho da crueldade desse povo de Nínive. Esse é apenas alguns dos relatos. Se você ler o livro de Amós, do capítulo 4 até o capítulo 7, você vai ver as atrocidades que o povo de Nínive, eles exercem. Então é um povo cruel, e Deus está levantando um profeta justamente para pregar para esse povo, para pregar um povo. Só que o sentimento de Jonas Jonas não quer fugir de Deus somente porque ele não quer ser profeta, mas Jonas entende que Deus, no seu infinito amor, tem o poder de alcançar aqueles que nós achamos que não merecem. Porque é muito fácil você pregar para quem você ama, é muito fácil você pregar para quem você gosta, para um amigo. Mas difícil é você pregar para uma pessoa que está com a vida totalmente destruída. Quem é que ousaria agora subir uma favela e pregar para os bandidos que matam pessoas? Nós não teríamos essa coragem. Alguns até poderiam ter, mas não é o nosso desejo. Nós queremos pregar para pessoas que têm uma boa conduta, uma pessoa que você sabe que não fez mal a ninguém, porque esse é o nosso desejo. Mas geralmente nós precisamos aprender uma coisa, que geralmente Deus sempre vai nos levar em zonas de desconforto, para que outras pessoas sejam confortadas. Deus está levantando Jonas. Então Jonas entende, a palavra é se levantar, mas se levantar para ser profeta. Jonas, ele vai até se levantar, mas o texto vai dizer que Jonas se levanta para fugir do Senhor. Olha como Jonas acha que é possível fugir de Deus. Jonas se levanta, ele foge. E aqui tem algo interessante, porque às vezes nós até falamos para as pessoas se posicionarem. As pessoas até se posicionam, mas muitos se levantam para fugir de Deus. É o que Jonas está fazendo. Só que a intenção de Deus não era que ele fugisse dele, mas a intenção de Deus era que Jonas se levantasse para obedecer a ordem do Senhor. Jonas, ele se levanta, e o texto vai seguir dizendo que ele tem a intenção de fugir do Senhor. Ele chega até uma cidade, e agora no porto ele vai encontrar um marinheiro. E esse marinheiro, ele vai propor um acordo. E qual é o acordo? Eu vou comprar uma passagem para fugir. Não vai ser Nínive, o meu destino vai ser Tarso. Jonas está decidindo colocar sobre a sua vida não a vontade de Deus, mas a vontade dele. Jonas está disposto a não exercer aquilo que Deus manda, mas fazer a sua própria vontade. E muitas vezes nós somos assim, porque nós pagamos o preço para exercer e fazer a nossa vontade. Jonas pega o seu dinheiro e paga a passagem. E aqui é algo interessante, porque Jonas está fugindo de Deus. Mas eu te pergunto, é possível fugir de Deus? É possível? Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 139, versículo 7. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O salmista está dizendo aqui algo interessante, que é impossível fugir da presença do Senhor. Você pode até correr por um momento, mas uma hora Deus te acha. Você pode até escapar de alguns momentos de Deus. E foi louvado aqui que nós não queremos viver apenas um momento, nos emocionar, porque às vezes nós somos assim. O lugar que nós mais mentimos é dentro da igreja, porque às vezes cantamos canções assim, pastora, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha. Só que quando Deus nos dá uma ordem, nós não queremos gastar a nossa vida por Deus. Há um louvor muito antigo, que depois que eu entendi esse louvor, nunca mais eu cantei ele. Vocês sabem que eu gosto da Vissácia. E aí o louvor diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Isso é uma verdade, gente? Quando olhamos as músicas que nós cantamos, nós vamos ver que muitas das vezes nós cantamos da boca para fora.
Quando Deus fala, olha, eu quero que você abra mão do teu sonho, Gilson. Aí nós colocamos um monte de desculpa para Deus. Abra mão dos seus planos. Deus, eu não posso porque... Aí é engraçado, olha isso. Oramos para ter filhos. E quando Deus dá filho, nós colocamos os nossos filhos como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Aí eu te pergunto, Deus, Ele te dá bênção ou maldição? Você acredita que seus filhos são bênçãos do Senhor para a sua vida? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então jamais Deus vai te dar algo que vai atrapalhar o teu ministério, a tua chamada. Então quero já te liberar essa primeira palavra. Você pode até tentar fugir do Senhor, mas no momento certo Ele te acha, Ele te encontra. E é impossível fugir da chamada de Deus para a sua vida. Vira para essa pessoa que está ao teu lado assim. Você pode até fugir, mas Deus, Ele te acha. Diga para ela assim: fugir do chamado não cancela a obra de Deus na sua vida, apenas adia o processo. Você pode fugir, mas se Deus tiver que fazer algo, Ele vai fazer. Aí, o marinheiro, isso aqui é uma lição para a gente. Porque o marinheiro, ele recebe uma passagem da N de um homem. E esse é o maior problema na nossa vida. Porque às vezes fazemos aliança, se relacionamos com pessoas por causa dos benefícios que ela pode nos proporcionar. Esse marinheiro aqui tinha tudo, acordou num dia normal, tudo certo. Só que agora ele recebe alguém que está fugindo do Senhor. Mas Enoque, Jonas é profeta. É profeta. Mas é profeta, mas está fora da vontade de Deus. É profeta, mas está em desobediência ao Senhor. Então todo profeta, por mais chamado que ele seja, se estiver fora da vontade do Senhor, está fora do plano. Então o marinheiro, ele recebe passagem, recebe dinheiro, compensação financeira e recebe uma pessoa que está fugindo de Deus. E aqui deixa eu te dar o primeiro conselho. Nunca receba pessoas sem saber de onde elas estão vindo. Às vezes abrimos porque quando falamos de navio, falamos de vida. E às vezes estamos recebendo pessoas que têm provocado tempestades nas nossas vidas. Olha o que está acontecendo aqui. O dia era normal, o dia era comum. Só que o fato de Jonas entrar no navio daquele marinheiro ocasionou uma grande tempestade. Aí aqui é um ensinamento para a gente aprender a selecionar as pessoas que vão entrar nas nossas vidas. Vem cá, tu fala da tua vida para todo mundo. Você conta das tuas intimidades para qualquer pessoa. Você conta do teu relacionamento para qualquer pessoa e depois você não quer viver uma tempestade. Porque acredite nisso, a vida ela nos ensina que nem sempre as pessoas que batem no teu ombro estão realmente do teu lado. Querem ver o teu bem. A vida nos ensina isso. Só que esse homem, ele não tem nenhuma preocupação com isso. E agora o navio que era para ter uma condução perfeita, recebe uma tempestade. Aí olha que interessante. O texto vai dizer que eles começam agora a receber um forte vento. Só que esse vento, gente, não é para mudar a direção do barco. Deus jamais queria mudar a direção do barco. Porque o problema nunca foi Tarso, o problema é quem está dentro do barco. Então eles recebem um vento, a tempestade vem. Jonas, ele vai descer para o porão. Porque já percebeu que toda pessoa que foge de Deus, ele nunca sobe, ele sempre desce. Você pode ver pessoas que fogem de Deus, pessoas que não exercem aquilo que Deus mandou fazer, sempre desce. É por isso que o que nós precisamos hoje entender é que precisamos estar debaixo de uma obediência ao Senhor.
Porque quando entendemos que podemos fazer aquilo que convém a nós, vamos entrar numa ladeira abaixo. Então o navio que era para estar perfeito, agora recebe tempestade. Segunda coisa, o navio agora eles começam a pegar cargas e jogar fora. Talvez ali teriam cargas valiosas, coisas importantes. Estão perdendo coisas importantes justamente porque recebe alguém que está fugindo de Deus. É uma frase que às vezes a gente fala muito, eu falo muito para o Andrei, isso é verdade. E a gente tem que ter cuidado, porque nós temos um lema aqui na nossa igreja. Qual é o lema da nossa igreja? Servir, proteger e gerar. Nós temos que servir, precisamos proteger pessoas e precisamos gerar frutos. Só que eu preciso estar atento. Antes de entender, eu preciso saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Porque eu não posso entrar numa guerra onde eu não sei qual arma que eu tenho que lutar. Esse navio só está passando por uma tempestade porque o dono do navio recebeu alguém que está fugindo de Deus. Aí, o texto vai dizer, no versículo de número 5, depois de tirar carga, aonde está Jonas? No porão, preocupado, dormindo. Porque geralmente pessoas que provocam tempestade nas nossas vidas não estão preocupadas com a gente. Ele está dormindo, ele está tranquilo, porque o problema não é meu. Eu paguei para estar aqui. Aí o texto diz que o marinheiro vai lá. Olha, o marinheiro nesse momento é mais crente do que Jonas. Já percebeu isso? Que às vezes você está convivendo com pessoas que estão com a fé melhor do que a sua, que está tomando a atitude que era você que deveria tomar. Porque o marinheiro vai falar assim: ei, acorda, levanta, tem uma tempestade aí, busca o seu Deus. Só que quem está fugindo de Deus não quer relacionamento com Deus. Não mais importante do que isso, Jonas fala assim, e eu acho interessante porque todo fugitivo sabe exatamente o que precisa fazer para a tempestade parar. Porque olha o que ele vai dizer: olha, eu estou aqui, eles perguntam qual é a tua ocupação, de onde você vem, qual terra você é, a que povo você pertence. Até os marinheiros reconhecem, porque Jonas vai dizer que está fugindo de Deus. Só que ele vai falar assim: olha, o que nós devemos fazer para acalmar isso aqui? Jonas vai falar: é só me jogar no mar. Porque a intenção de Jonas é que ele, sendo jogado no mar, ele vai morrer. Só que os marinheiros estão preocupados com a vida dele. Porque isso aqui é Deus nos fazendo entender que mais importante do que coisas são pessoas. As pessoas são importantes, sim. Não tem como a gente só viver com pet. Não tem relacionamento sobre isso. E aí foi dito um dia por alguém aqui, eu não lembro quem foi, que ficou triste porque falaram que os animais não vão entrar no céu. Olha isso. Tem pessoas que ficaram tristes, mas não se preocupam porque tem vidas se perdendo lá fora. Nós damos mais valor àquilo que não é normal, natural, do que para pessoas. Nós se preocupamos porque a ração do nosso pet é a mais cara. É a pedigree? Qual é o nome de outra? Eu não tenho. Graças a Deus eu me livrei disso. Golden Gato. Nós não nos preocupamos, gastamos. E outro dia eu estava no meu trabalho, o meu amigo, ele falou assim: eu vou gastar R$4.000 para operar o meu cachorro. Eu não manifestei a minha opinião, porque cada um faz com o seu dinheiro o que você bem entender. Mas talvez, será que faríamos isso por pessoas?
marinheiros têm mais amor a pessoas do que Jonas, que está fugindo de Deus. Aí o Jonas, ele entende, me joga. Aí eu faço uma pergunta para você. Lembra da tempestade que quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou? Qual o tipo de pessoa que você tem recebido na tua embarcação? Pessoas que provocam tempestades ou pessoas que acalmam tempestades? O texto diz, e eu acho lindo porque o amor de Deus, ele é incondicional. A gente não consegue medir, a gente tem uma noção com os nossos filhos. Mas o amor de Deus, ele alcança onde nós não imaginamos que pode alcançar. Foi por causa desse amor que você está aqui sentado. Porque nós somos muito bons de julgar aqueles que estão lá fora caídos. Mas eu e você éramos eles. Deus nos achou caídos, atolados na lama, cheio de pecado. Mas Deus, por seu amor e bondade, nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. Só que agora a gente não quer ter esse amor por outras pessoas. Pega Jonas, jogou para fora, a tempestade acabou. Hoje você precisa descer no teu porão hoje e tirar coisas que não eram para estar, joga fora. Tem tempestades que você não deveria estar vivendo e só está vivendo porque está acumulando coisas dentro do teu porão. Segundo, tem pessoas do seu lado passando tempestade e a culpa é sua. Porque a tempestade, se fosse só para mim, amém, mas afeta quem está ao meu redor. E aí, gente, não adianta. Se você não entender que seguir a direção de Deus é o melhor caminho para a sua vida, nada vai mudar. Aí sabe o que acontece? Tem alguns direcionamentos. O casal está com um problema. Aí a igreja prepara um momento, um jantar de casais, prepara um nós dois, e as pessoas simplesmente não vêm. Aí sabe o que vai acontecer depois? Aquilo que era assim, aumenta. E aí, pessoas ao seu redor começam a ser afetadas. Então hoje, Deus quer nos fazer entender que quando estamos na rota dele, é o caminho perfeito, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Mas quando eu entendo que a vontade de Deus não é boa para mim, eu vou continuar provocando tempestade. Jogou Jonas fora, acabou a tempestade daí. Só que eu acho interessante, eu acho incrível isso aqui. Que o amor de Deus não diminui quando desobedecemos. Porque para um Jonas desobediente que é lançado no mar, Deus envia um peixe. O texto diz que quando Jonas é jogado no mar, Deus, e eu entendo isso aqui como a graça do Senhor com a vida de Jonas. Porque alguém que está fora do propósito, alguém que já não, na ótica humana, não tem como mais dar certo, mas Deus está dizendo, ainda há jeito para a sua vida, a chamada, o propósito que eu separei para a sua vida, ainda está de pé. Então Deus envia o peixe. Olha a diferença do capítulo 1 para o capítulo 2. E às vezes é necessário passarmos por situações, porque Deus sabe como nos trazer de volta. E olha que interessante, olha o capítulo 2. O capítulo 1, versículo 17. O Senhor fez um grande peixe engolir Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso aqui é o gabinete de Deus. Né? A gente gosta muito de fazer gabinete, não é? Deus fez um gabinete, só ele e Jonas. O Jonas que no capítulo 1 não ora, olha o primeiro versículo do capítulo 2. E Jonas orou.
Porque tem situações que Deus sabe que é só dessa forma que você vai voltar para os caminhos dele. É só dessa forma que você vai voltar a orar. É só dessa forma que você vai voltar para a comunhão. Deus mandou alguém para ajudar Jonas? Deus mandou alguém? Existem momentos que vai ser só você e Deus. E já aprendeu a lição, né? Não se mete com quem Deus está querendo tratar. Não se mexe com quem Deus está querendo tratamento. Às vezes a gente, queremos ser bonzinho, mas Deus está tratando. Deixa ele no ventre do peixe. Porque no ventre do peixe, Jonas agora ora. Já vou levar para casa. Glória a Deus. Gente, não é estratégia não, tá? É porque eu esqueço mesmo. Eu esqueço. Mas olha que lindo. Repita comigo. O peixe é a ferramenta de Deus para restaurar um profeta. Deus sabe as formas que traz-nos de volta. Deus sabe como nos trazer de volta. E Deus leva o peixe. E o peixe agora, a primeira coisa que Jonas vai fazer é orar. É ter o gabinete, ele deu, Senhor. E aí ele começa a oração dele, e ele tem uma oração bonita. Ele começa a orar. Aí o texto vai dizer que no capítulo 2, versículo 10, que quando Jonas ora, Deus responde. Porque todo clamor sempre vai ter uma resposta. Não é isso que diz Jeremias 33:3? Todo clamor sempre terá uma resposta. Pode ser o que você não espera receber, mas que Deus vai responder, vai. Ele pode não dar a resposta que você deseja, mas que Deus vai responder o teu clamor, Deus vai. Só que olha que interessante, no versículo 1, quem ora? Quem ora? Mas Deus fala com Jonas? Deus fala com Jonas? Deus fala com quem? Com peixe. Nem sempre Deus vai responder a você, mas vai responder ao ambiente de oração que você está vivendo. Nem sempre espere Deus responder a você, mas pode ter certeza que o teu ambiente de oração vai ter resposta do Senhor para a sua vida. Aí o Jonas, que não orava no capítulo 1, agora é um homem fervoroso. A gente chama ele para a vigília aqui, desce fogo nessa vigília. Porque ele vai contar da experiência com Deus dentro do ventre do peixe. Aí o Jonas, que não orava, agora ora. E Deus responde, Deus fala com o peixe. Dá ordem e ele é vomitado. O texto vai dizer, ele é vomitado na terra firme. Olha a consequência de você ser um desobediente. Primeiro você cai. Primeiro você é queda livre, é porão, é fundo do mar. E agora vomitado. Ele precisava passar por isso. Eu estava vindo e, querendo ou não, a minha filha me fez uma pergunta. E eu estava refletindo na mensagem que eu vou pregar. E aí ela falou assim: pai, o que está acontecendo, pai? Por que o senhor está assim? Uma criança de 5 anos. Só que no momento que eu estava vindo com ela, eu estava refletindo nessa mensagem, porque antes de Deus falar com vocês, Ele fala comigo. E quantas decisões erradas tomamos lá atrás e pagamos o preço? Coisas que poderíamos ter evitado. Tem situações que nós estamos até vivendo hoje, que nós não precisamos viver. Não era para a gente estar vivendo. Mas todo pecado gera uma consequência. E agora ele é vomitado na terra. Só que agora esse Jonas que cai aqui na terra não é o mesmo Jonas do capítulo 1. Porque é um Jonas tratado por Deus.
E às vezes todo o processo ele se faz necessário nas nossas vidas, porque é o tempo que Deus usa para nos preparar e nos amadurecer. Tem pessoas que precisam receber esse tratamento para ter um amadurecimento. Porque o chamado, gente, ele não é fácil. Pergunta a alguém que exerce. Pergunta aos pastores como é difícil o chamado. E tem dia que a gente levanta com vontade de quê? Falar igual o pastor Jessias. De parar. Tem dias que a gente quer que todo mundo vai para o inferno. Estou mentindo, gente? Eu estou falando alguma mentira aqui? Ou só eu que não sou? Ou todos vocês são santos? Glória a Deus. Tem dia que a gente acorda assim, quer que todo mundo, não me procure. Eu vou entrar de férias dia 2. Eu já falei, se precisar de mim, desprecise. Não me procura, eu estou de férias. Porque a gente é assim. A gente não quer, tem dia que a gente acorda assim. Mas aí a gente respira, porque o escolhido ele não tem escolha. Quantas das vezes, às vezes, a gente sobe no altar não querendo pregar. É ou não é verdade? Às vezes, Gilson, a gente sobe querendo, falar meia dúzia de verdade. Para a pessoa tomar vergonha na cara. Mas a gente tem que ter ética no altar. A gente não pode falar isso. Mas tem dia que a gente sobe assim. Só que Jonas agora, o Jonas que está caindo na terra, é um Jonas tratado por Deus, porque o processo, ele sempre vai nos moldar. Porque Deus sempre sabe nos fazer voltar a orar. Deus vai responder ao peixe, Deus vai falar com o peixe, Deus vai responder ao ambiente de oração de Jonas. Só que eu acho lindo porque, diferente dos homens, Deus não é igual a gente. Porque se a gente encontra um caído, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Afundar mais ele. Só que para esse recomeço na vida de Jonas, Deus não vem com a palavra de, olha, você errou, você fracassou. Deus jamais fez isso. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus agora volta na beira do mar, no capítulo 21 de João, Jesus chega para Pedro, prepara tudo, chega para o momento dele e não fala assim, você me traiu, você é traidor. Não. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Elias está lá todo decepcionado com Deus. Eu não quero mais, eu quero morrer. Só que Deus vai lá naquela caverna e fala assim, vem, sai. Ainda a tua caminhada é longa. Para aquele que queria morrer, agora ainda tem unção para ungir pessoas. Porque a tua trajetória não será paralisada no fracasso, mas Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um chamado reservado para você, e aquilo que Ele tem reservado para a tua vida vai se concretizar. Só que agora a palavra volta para Jonas, capítulo 3, vai dizer que veio a palavra do Senhor pela segunda vez com essa ordem: vai e pregue. Só que agora, olha o interessante, eu gosto dos detalhes do texto. Porque olha o que o texto está dizendo: pregue contra ela a mensagem que eu te darei. O primeiro Jonas do capítulo 1, se ele fosse pregar, Rude, ele seria o Jonas que ia amaldiçoar o povo. Só que agora o Jonas do capítulo 3 é o Jonas que prega aquilo que Deus manda. Se prepare, porque Deus vai colocar palavras na sua boca para trazer libertação, para trazer cura, para restaurar os caídos, para restaurar aqueles que estão perdidos. Essa é a palavra que Deus vai colocar, porque a mensagem de Deus nunca vai ser para te ferir, a mensagem de Deus sempre vai ser para te curar. Por mais que Deus nos exorte, a exortação de Deus traz cura, a exortação de Deus traz restauração. Aí agora o Jonas, ele vai pregar. Só que eu acho lindo porque em nenhum momento Deus aponta Jonas.
Deus expõe os seus pecados. Mas Deus o chama com amor. O Jonas que não queria pregar, agora vai pregar. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. É por causa dessa misericórdia que você acordou hoje. É por causa dessa misericórdia, Deus sabe quem você é, Deus sabe como você está hoje aqui, mas por causa dessa misericórdia sendo renovada, Deus está falando, há um recomeço para a tua vida nessa noite. O chamado ainda está de pé. Aquilo que Deus reservou para a tua vida não se apagou, mas permanece de pé. O que precisa? Obedecer a palavra do Senhor.